Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore. A gente fala um pouquinho sobre o mês de janeiro, que foi um mês bom pra gente. Como é bom gravar um mês que foi bom, né? Mais um mês tão difícil, né? Começou bagunçado, cheio de barulho, depois melhorou. Bem, vamos lá. O Encore Long Bias subiu no mês 7,2%, o Encore Ações um pouco menos, subiu 6,9%. Isso se compara com o Ibovespa, que subiu uns 3,4%, e o SMLL, que subiu 2,9%. O Encore Prev, que é o nosso fundo de previdência, que tenta replicar o long bias o máximo que dá para qualificado, subiu mais ou menos uns 6%, e o Prev 70, mais ou menos uns 4,3%, que é o Previdência para o público geral. No fim do vídeo eu falo um pouco mais sobre o que fez a gente ir bem, acertos e erros aí, e mudanças de carteira, mas já antecipo, não fizemos muita coisa não, tá? Foi um pouco do andamento de teses que a gente já tinha e que deram certo em janeiro. Antes de falar um pouquinho do cenário, como a gente sempre faz, alguns recadinhos rápidos. O primeiro, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre os nossos fundos, nossa cabeça, apresentação institucional, essas coisas, e mais importante, quais plataformas distribuem os fundos da Encore, é só entrar no nosso site encore.am de Asset Management ou apontar o celular para esse QR Code aqui. Que E uma perguntinha, vocês sabem qual que é o mínimo para investir num fundo da Encore? Pois é, R$ 500 só, tá, gente? Assim, a gente vai ser muito uma honra ter vocês como cliente, se ainda não são, e para os que já são, agradeço sempre a confiança de vocês, eu e as 16 pessoas aqui da Encore. Mas vamos lá para o cenário, foi um mês agitado, tem bastante coisa para falar, bastante coisa dos Estados Unidos para falar, vamos deixar o Brasil para o final. E não sei se vocês lembram, no vídeo de agosto que eu gravei ali no começo de setembro, eu falei que a gente ia começar a ouvir mais uma palavrinha chamada Goldilocks. Lembra disso, né? Só lembrando rapidamente o que é isso. O nome é uma referência à história da Cachinhos Dourados, né? Quem tem filho pequeno sabe. Que é a menina que entra na casa dos três ursos lá, e aí tem os pratos de mingau, enfim, simplificando a história. Goldilocks é quando você tem um cenário que tem dado que é bom, dado que é ruim, enfim, você soma isso aqui dá um cenário meio morno, que tende a ser excelente para o Brasil, né? Porque quando os Estados Unidos está morno, as pessoas falam assim, beleza, não estamos numa crise grande, né? Não é um 2008, sei lá, então vamos ver o que tem por aí vê o Brasil, né? Que é um país que está super barato, commodity, tudo aquilo ali que a gente fala bastante. Uh, e é impressionante, né? Eu até brinco assim, eu não acertei muito esse call de falar que ia aparecer bastante. Eu não tô tirando onda aqui, tá? Falando que, tipo, acertei que ia aparecer o Goldilocks. Até demorou bem mais do que eu pensava, mas enfim, chegou, assim, impressionante como a gente tem ouvido falar sobre Goldilocks agora. O call que eu falei lá em agosto só aconteceu agora. Por exemplo, o Cláudio Franco, um abraço pro Cláudio lá do Bofa, sempre manda uns gráficos muito interessantes aqui no e-mail. Ele mandou esse aqui que é muito curioso, esse gráfico que eu vou botar aqui na tela. Ele fez uma consulta no Bloomberg da palavra Goldilocks, quantas vezes ela apareceu nas notícias, né, do Bloomberg. E repara só como explodiu o número de citações da Goldilocks este mês no Bloomberg, né? E por que isso aconteceu? Porque as pessoas começaram a achar lá, vindo os dados, né, que a inflação tem motivos para ceder, está cedendo, mas não precisa de tanto, então não precisa tanto de juro mais, e ao mesmo tempo você tem dados vindo, por exemplo, do mercado de trabalho lá, que são super fortes, assim, o que é meio esquisito, né? Você fala, pô, como é que. Não matem o mensageiro, tá? Só tô contando meio o que tá acontecendo, não necessariamente a gente concorda com isso, até no final eu vou falar que a gente não concorda muito com isso. Mas é legal, é curioso essa coisa que estão precificando lá, né? O pessoal acha que é menos inflação, só que o mercado de trabalho está forte, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Esse gráfico na tela agora, que é do Citi, mostra as surpresas de inflação global caindo e ao mesmo tempo que as surpresas de crescimento econômico sobem. Aí tem um pouco de China aí, claro, mas isso é Goldilocks purinho, né? Enfim, aí o que aconteceu com esse cenário, né? As bolsas voaram, a S&P subiu, sei lá, 7% e tal, e já tem vários índices que a gente está em bull market. Sim, senhores e senhoras, a gente está em bull market em vários índices. Na verdade, até mudou um pouquinho. Qual que é a definição técnica de bull market ou de bear market, para quem não sabe, né? Bull market é o mercado de alta, né? Bear market é o mercado de queda, mas qual que é a definição formal, né? O bull market, eles falam que é quando o índice está 20% acima das mínimas, e bear market 20% abaixo do topo, né? E aí, alguns índices, como eu boto na tela aqui agora, o Nasdaq, até alguns dias atrás, agora não, mas até alguns dias atrás, estavam 20% acima
da mínima do ano passado, ou seja, entraram no bull market, né? Bull market esquisito esse, né? Não está com muita cara de bull market, mas é a definição técnica aí, né? E aí tem umas coisas acontecendo curiosas, né, para todo lado, né? Por exemplo, cada vez mais pessoas estão mudando de opinião em relação a um grande consenso que vinha acontecendo no ano passado, que era os Estados Unidos entrar em recessão. A gente até falava assim, que a gente também achava, né? A gente não tem grandes economistas aqui de Estados Unidos, tudo isso, mas assim, pelo que a gente lê, estuda, né? Essa pesquisa, por exemplo, do Harnett, lá do BOFA, que é muito legal, que ele faz todo mês, o FMS, né? Esse gráfico aqui na tela agora, né? Mostra como o pessoal já está adiando, diminuindo, né? As a expectativa de recessão para os 12 meses. Esse número que chegou a ser 77% agora, em novembro, 2 meses atrás, 3 meses atrás, já caiu para 68% na pesquisa de janeiro. E olha que eu tenho alguma convicção que na pesquisa de fevereiro, que deve sair daqui a algumas semanas, esse número vai cair ainda mais. Curioso, né? Menos pessoas acreditando em recessão do que acreditavam agora, mais. E aí começam a surgir opiniões divergentes, né? Obviamente. E, o cenário, como eu já mostrei, acho que no mês passado, o cenário para com isso tudo acontecendo, o cenário de juros nos Estados Unidos, já tem bastante gente acreditando que é corte esse ano. E o que acontece com isso, né? Como tem menos expectativa de juro para frente, e ao mesmo tempo a bolsa sobe, e bolsa é muito importante para a poupança do americano, um índice chamado condições financeiras, as condições financeiras das pessoas melhorou bem. Ah, como esse gráfico da Goldman, que está aqui na tela agora, mostra, né? Repara, o que é esse gráfico, né? Só para explicar. Quanto mais alto, mais para cima é este número neste gráfico, mais apertada é a condição financeira do americano, ou seja, ele está mais pobre, né? Simplificando. E quanto mais para baixo, mais tranquilo, ele está mais rico, né? Então repara aí que desde o começo de 2021, com a queda da bolsa, com os juros subindo, as condições financeiras apertaram bastante e agora, nos últimos meses, elas deram uma bela afrouxada. Pois bem, os pessimistas acham que o Powell deve estar achando, né? O Powell é o presidente lá do Banco Central Americano, ele não deve estar muito feliz com essa afrouxada, né? Porque ele tá numa luta contra a inflação, de repente as pessoas estão mais ricas, com mais dinheiro, então o pessoal fala, não, peraí, olha isso, né? As condições estão afrouxando, então vai precisar de mais juro, a inflação não vai cair tanto e tal. Mas aí o Brand Donnelly, que é um cara que a gente gosta muito aqui, é um estrategista americano, que tem uma consultoria chamada Spectra, ele fez um ponto bom, né? Que enquanto o mercado está vendo essa quedinha na margem, né, das condições financeiras, o que o Powell e o Banco Central estão vendo, na verdade, é a curva longa, que é esse gráfico aqui na tela. Ele até bota essas linhas. A linha vermelha é o que o mercado e os jornalistas estão olhando agora, né? Tá vendo como as condições estão mais frouxas? Mas, pô, olha a linha roxa, né? Que é o que seria o que o Powell estaria olhando, que é uma linha mais de longo prazo, que mostra que as condições estão bem mais apertadas do que no começo do ciclo, né? E por que isso é tão importante? Relembrar um gráfico que eu já mostrei no passado aqui, é que pega todos os ciclos aí para trás de juro americano, quando o Fed para de aumentar, a bolsa tende a subir bastante, como é o que mostra este gráfico aqui, que mostra vários ciclos desde 1995. A linha pontilhada e vertical é quando o Fed dá o último aumento de juro. Repare que a bolsa sempre sobe bastante depois de que o Fed para de aumentar os juros. A exceção que comprova a regra é 2000, o ciclo de 2000 que caiu, mas todos os outros a bolsa subiu bem depois que o Fed parou de aumentar juros. É por isso que o mercado inteiro fica olhando para esse dado. Então é isso, assim, parece esquisito achar que a inflação vai ser controlada mais tranquila do que esperado, né? Ainda mais quando o desemprego, aliás, o dado do payroll, né, que saiu na última sexta-feira, bateu literalmente o menor desemprego, né, o menor desemprego dos últimos 53 anos nos Estados Unidos, é literalmente esse o dado. Então o pessoal falou, a inflação vai ser controlada, mas também o emprego está super forte. Ah, é esquisito, né? Enfim, e estamos no exato momento, um outro assunto importante sobre os Estados Unidos, estamos no exato momento na temporada de resultados das empresas do quarto tri lá, por lá, né? Na média não estão vindo bom não, tá? Estão vindo até pior que esperado. Assim, o índice de surpresas de resultado está pior do que esperado. Para citar alguns, né, a própria Amazon falou sobre menores crescimentos em sua divisão de cloud, né, que é
relevante para a economia como um todo. O Google sofreu com menos gastos de propaganda da galera, a Apple sofreu com problemas de supply chain da China, e por aí vai, né? E eu trouxe esse gráfico na tela agora, essa linha verde. O que é isso? Isso é o lucro esperado por S&P, né, para os próximos 12 meses. Sempre em cada ponto desse Z, é sempre olhando 12 meses para frente. Ou seja, pega ali agora, né, 223. O S&P está uns 4,100 no exato momento, aliás, não falei, né, hoje é dia 6, são mais ou menos 8 da noite. No exato momento o S&P está mais ou menos uns 4,100. O IPS, né, o lucro por S&P está 223. Então, se você dividir 4,100 por 223, dá um preço sobre lucro de 18,4 para o S&P no exato momento. Então você vê que a linha verde até caiu uns 10% aí do ponto máximo, mas tem muita gente que acredita que ainda vai ter mais revisão de lucros nas empresas do S&P para baixo. E que 18 vezes, 18,4 vezes, não é tão barato também, né? Então o S&P está num ponto bem curioso, a bolsa por lá, viu? Apesar de ter assim, a gente acha que parece ter bastante otimismo, assim, vindo desse Goldilocks aí que eu citei no começo. E é isso mesmo? Será que é isso? Será que acabou a crise lá, cara? Vambora? Tipo, acabou a crise nos Estados Unidos? É só um ciclinho mesmo? Já estamos. Pois é, a gente não acha, tá? A gente é um pouco cético em relação a isso. Brasileiro, né, acostumado com inflação alta, né, a gente sabe que a gente tem um pouco de dificuldade em achar que a inflação se resolve fácil, e a gente não acha que esse Fed vai ser muito permissivo com isso, porque é o fim de uma reputação, né? Você está lá exatamente para controlar este tipo de coisa. Então a gente aproveitou esse otimismo todo e a queda da volatilidade implícita lá no VIX, que é né, o índice que mede a volatilidade, para comprar algumas proteções no S&P para o long bias, né, e o Prev, dado que essa proteção está barata. Não é muito grande não, mas se o S&P corrigir, dado que aqui tem correlação, né, se lá cai, aqui pode cair também, ajuda a gente a defender um pouco a queda, e foi um seguro que a gente achou que estava barato. Bom, já foram 12 minutos de vídeo só falando dos Estados Unidos até agora, né? Teria mais coisa para falar, né? Aconteceu um grande momentum crash lá em janeiro, que tende a acontecer quando tem grandes revisões grandes reversões no mercado. O mercado está caindo. Se o mercado começar a subir, o começo disso acontece com o momentum crash, mas vamos deixar isso para depois, um outro vídeo. Então vamos andar aqui, vamos falar um pouco de China, coisa rápida, não tem muita novidade, segue a nossa visão de que a visão positiva com a tal da reabertura chinesa pós-Covid, a gente acha que a gente está na segunda fase dela, né, que é aquela fase de que, beleza, a primeira fase é reabriu. A segunda fase é o que está acontecendo agora, casos, aquela coisa, a galera que ainda fica um pouco preocupada, mas eu acho que a gente está no final dessa fase e a gente vai para a terceira fase, que é a reabertura de fato, né, as pessoas viajando, andando, tudo aquilo ali. Essa notícia na tela, por exemplo, agora, aqui, notícia da última sexta, mostra, por exemplo, que a Hong Kong já voltou a reabrir completamente. Então é o andamento da reabertura. E por que isso é importante, né? Um assunto que eu acho que a gente já falou no vídeo passado, é esse gráfico aqui também do BOFA, que é muito legal, que é o fato de que o chinês ficou em casa esses 2 anos e ele não gastou. Ele poupou este dinheiro, que é a linha azul escura. Repara que a poupança cresceu bastante e a linha azul clara é a tomada de empréstimos, né, dos chineses, que caiu bastante. Ou seja, o chinês está com grana, né, no banco lá, e a gente acha que assim que passar a segunda fase e o chinês se sentir um pouco mais seguro, né, de viajar, ele vai gastar essa poupança que ele fez e vai voltar a viajar, ainda mais depois de 2 anos presos em casa, né? Isso é muito importante para o mundo, consumo voltando, tudo aquilo ali. O único lado ruim que eu vejo em China, que eu quis trazer para vocês, é que parece que esse consenso de que essa melhora da China tá virando meio consenso. Você sabe que eu não gosto muito, quando a coisa vira muito consenso, eu fico meio com medo. Eu gosto quando ninguém gosta e quero vender quando todo mundo gosta. E que é esse gráfico do Harner, também daquele FMS, daquela pesquisa que eu falei um pouco antes também. Ah, repara esse gráfico na tela, né? Ele mostra os gestores que respondem essa pesquisa, é um monte de gente, como mudou a perspectiva de expectativa, né, de esperança de crescimento na China. Né? O que esse gráfico mostra é qual o percentual dos gestores espera um crescimento mais forte da economia para frente, chinesa para frente, e reparar que esse número, a China era quase não investível alguns meses atrás, esse número era zero há poucos meses atrás, esse número foi
para 91%. 91% dos gestores que responderam acha que a China vai acelerar o crescimento. Dá um certo medinho esse consenso todo. A gente até acha que, por exemplo, o minério, a gente não tem Vale, né? O minério andou muito com o pessoal antecipando, o que é a China? A China é minério, logo então, a China vai reabrir, então vamos comprar Vale e tal. E a Vale subiu bastante. A gente acha que talvez se antecipou um pouco, então a gente não tem. A gente preferiu ficar no petróleo e no alumínio, mas a gente ainda está na ponta otimista em relação a essa reabertura da China. Vindo para o Brasil, né, assim, nem tem tanta coisa para falar de Brasil, sendo bem honesto, teve esse excesso de barulho político. E eu falei já sobre isso no mês passado, e vou falar de novo. Os 2 primeiros dias, os primeiros dias foram traumáticos, né? Assim, nossa, foi muita besteira foi falada ali. Mas a gente tem que começar a acostumar um pouco com isso, sabia? Com com esses barulhos vindo de Brasília, porque é assim que a turma que está lá agora trabalha. Eu sei que a gente está um pouco, não está muito acostumado com isso dos últimos anos, dos últimos 6 anos lá, com isso, mas essa galera hoje, eles usam mais a imprensa. Não estou falando que isso é uma coisa boa ou ruim, tá, pessoas? É um fato. Que o pessoal usa mais a imprensa, balão de ensaio, essas coisas, para testar as suas ideias, ações, convicções, para depois tomar, né, a decisão. Eu sei que a gente tem uma desacostumada com isso, mas vai ser assim. Era assim antigamente, tá? E a notícia boa é que grande parte do que a gente lê e ouvir por aí é barulho, então tem que tomar cuidado, tem que ficar calmo. Sendo bem honesto, e que não vai acontecer, né? E sendo bem honesto, até acho que o mercado já começou a entender desta forma, e ver um pouco mais assim, especialmente depois daqueles primeiros dias catastróficos lá. Por exemplo, hoje mesmo teve a posse do Mercadante no BNDES, o Lula fez um discurso, né, agressivo como sempre, e o mercado reagiu mal no começo, depois no final do dia já melhorou tudo. O pré que chegou a abrir aí, o pré-longo que chegou a abrir uns 20 bips aqui na tela, aqui eu tô colando, fechou o dia com o pré caindo, fechando, o próprio câmbio que estressou já melhorou. Então assim, é óbvio que o mercado está começando a acostumar com esse barulho, que é o modus operandi atual, e faz sentido, né? Normal, né? Vamos combinar que se tudo que foi falado em janeiro fosse levado ao pé da letra, galera, acreditem, o real não estaria onde está, estaria bem pior, a curva, né, de juros estaria também muito pior. Então o pessoal já está começando a entender essa dinâmica. Eu não estou falando isso porque tá bonito, não, muito pelo contrário, as coisas não tão boas, tá? Deixar uma coisa bem clara. Flertes com políticas muito duvidosas, como, por exemplo, revisar a meta de inflação para cima, são catastróficas para a percepção de risco de longo prazo do Brasil, né? E com isso, o mercado botou no preço, né? Tipo, uh, botou no preço juros reais de equilíbrio piores, né? A NTNB esse mês caiu bem, né? Caiu, e com isso as taxas de juro das NTNBs ex ante foram para o raio, né? Como esse gráfico na tela agora mostra, que é o juro, quanto uma NTNB 45 paga, a fonte é o próprio Tesouro Direto, que é o maior juro real aí de um bom tempo, no RAI, pagando 6,5% de juro real. E isso é por causa dos discursos do governo e do medo do mercado, autêntico medo de que possa ser verdade políticas extremamente duvidosas como essa de aumentar a meta de inflação. E aqui tem um fato bem curioso, né, bem engraçado, né? Os juros de longo prazo estão subindo exatamente pelo discurso do governo. O governo acha que a meta de inflação hoje é muito baixa, e isso faz com que o juro fique mais alto, porque, nas palavras dele, né, isso vai arrochar a economia, então eles acham que deveria flexibilizar um pouquinho a meta de inflação para cima, isso permitiria ter juros mais baixos e crescimento maior, mas o que acontece é exatamente o oposto, né? Tendo esse discurso, tendo essa postura de achar que a meta de inflação deveria ser um pouco mais solta, o mercado acha que o governo se preocupa menos com a inflação. Logo, os juros de longo prazo aumenta, porque o mercado fica com preocupação em relação a essa falta de âncora monetária, que é extremamente relevante no Brasil, né? Ou seja, ao fazer discursos inflamados de uma necessidade de juros menores, o que o governo tem como consequência é exatamente juros maiores, né? É bem triste isso, além
e isso é claramente danoso para o crescimento, né? E além do fato de que inflação, né, ou seja, permitir, né, vamos ter uma meta de inflação maior. Inflação é ruim exatamente para a camada mais pobre da população, né? Que é o que o governo está achando que está ajudando com esse discurso. Enfim, muito ruim. Eu espero que seja só discurso, que mudem esse discurso para frente. E o que acontece? Né? As pessoas acabam ficando com mais medo ainda de investir em fundos de ações como a Encore. Né? Essa pesquisa que eu sempre mostro aqui, eu sempre trago, que é a pesquisa lá do time do Fernando Ferreira, um abraço para Ferreirinha e da Jenny Lee, um abraço para a Jenny, com os assessores de investimentos da XP, continua mostrando um cenário ruim, né? Aqui na tela agora. Pergunta para os assessores, né? O que você acha que seus clientes querem? E 33% dos assessores acham que os clientes querem diminuir, né, nesse nível super barato de bolsa que está agora, eles acham que os clientes querem diminuir ainda mais, uma posição que já é muito pequena, né? Eu até fiquei um pouco surpreso, tá? Eu achei que ia aumentar. O dado de dezembro bateu 40, né? Depois da eleição. 40% das pessoas achando que queriam diminuir, isso foi para 33 agora. Eu achei que com os discursos do começo isso poderia até piorar, não piorou, tá vendo? A notícia até boa. E a notícia, a surpresa positiva, né, da última pesquisa é que pelo menos os fundos de bolsa passaram esse mês em demanda, os fundos de cripto. Estamos na frente de cripto agora, né? Que é esse gráfico na tela que está aí agora, essa pequena barrinha aí azul de equity funds, né, que são os fundos de bolsa, continua muito baixa, mas pelo menos a gente passou lá a última barrinha da direita ali, que é a barrinha de cripto. Óbvio que isso é uma piada, né? Tipo, meu Deus do céu, né? Tipo, enfim. Mas vocês sabem o que eu penso disso, né? Quando todo mundo quer vender, quando todo mundo não quer, geralmente é a melhor hora de investir, né? Então já sabem, então, né? Bom, falando um pouquinho do fundo, de novo, a gente está feliz de ter entrado o ano com o pé direito, né? Foi um bom mês, mas tem que manter isso, né? Vamos ver aí para frente. E com isso, mas com esse mercado melhorando, na verdade o mercado nem melhorou, né? A bolsa está caindo já no ano, mas com a gente, algumas teses maturando, tudo aquilo ali, a gente fez bastante mudança na carteira, tá? Aproveitamos essas defesas, os preços bons para comprar as defesas, já falo. Na carteira principal, a gente não gosta muito de bancos, mas a gente tinha uma posição em Banco do Brasil, que andou bem no começo do mês, e o BTG caiu com a história de Americanas, a gente achou que tinha exagerado, a gente trocou Banco do Brasil por BTG, mas logo depois, não muito depois, a gente decidiu zerar também o BTG, então hoje a gente não tem nada de bancos, né? A gente acha que o cenário de crédito no Brasil tá desafiador. E que mais? A gente vendeu também a nossa posição de Rumo. A gente gosta muito da empresa e vamos ficar de olho para quem sabe voltar, mas no curto prazo tem uma coisa que a gente não gostou muito. As mesmas chuvas que foram muito importantes no começo da temporada do plantio, né? Foram a mesma chuva que foi bom agora, que não parou de chover, tá chovendo pra caramba, está atrapalhando e atrasando a colheita lá de soja, por isso pode comprometer um pouquinho a safrinha de milho, enfim, uma questão mais técnica e pode comprometer o volume. Então a gente decidiu zerar temporariamente, mas a gente ficar de olho para possivelmente voltar. A gente também vendeu a nossa posição de Pets, que já era pequena. A gente gosta muito da companhia, acho que essa empresa é um longo prazo muito bom, mas ela continua ainda no nível caro no relativo com os outros, e a gente acha que isso significa que ela não está barata no relativo o suficiente para enfrentar um crescimento que ainda é muito grande, mas que, na nossa opinião, é menor do que a gente esperava. Então a gente decidiu sair. Mas é uma outra que provavelmente a gente deve voltar algum dia aí. Do lado das compras, a gente aumentou um pouquinho algumas posições. A gente aumentou um pouquinho a equatorial que a gente tinha, aproveitando a queda. Um pouquinho de CBA do alumínio, e teve também um swing trade aí, que era 3R. A 3R subiu bastante ao longo do mês, chegou a bater quase 50, a gente diminuiu mais ou menos um terço da posição A, aí caiu bastante, voltou para 42 e pouco, a gente recomprou isso que a gente tinha vendido, então a gente voltou com a posição grande aí em 3R, e a gente continua com o PetroRio, que junto com o CBA são as nossas posições de commodity de hoje. Sobre posições líquidas dos fundos, né? A gente vendeu mais do que comprou, como eu falei aqui agora nas mudanças da carteira. Então a gente virou o mês no Encorações, que é a carteira principal, que a gente replica no Long Bias, a gente virou o mês com uns 15% de caixa, isso aumentou, hoje a gente está com uns 20% de caixa. Soma-se a isso, indo para o Long Bias,
as defesas que a gente comprou aproveitando as volatilidades, tanto dos Estados Unidos quanto aqui, caindo. Então, com esse caixa mais essas defesas, hoje a gente está 50% net long no longo prazo, que é um percentual baixo, abaixo do neutro, que a gente imagina que é 70%, e, né, uma postura mais defensiva em relação ao que a gente vem falando aí nos últimos meses, né? Mas a gente vai ficar atento para oportunidades para a gente usar de novo este caixa em momentos oportunos. É isso, galera. Agradeço muito a quem ficou aqui até agora. Para quem já é cliente, como eu falei no começo, muito obrigado pela confiança. Para quem não é e quiser, entre no site aqui, no QR Code, para saber um pouquinho mais sobre a gente. Eu e o time da Encore, a gente fica totalmente à disposição. Um grande abraço e até o mês que vem. Obrigado.